O discípulo dízimo, abaixo desse nome aí, tem aí a referência, né? Malaquias 3:10. No 3, nós vamos fazer a leitura, toda a igreja, desse texto aí, tá bom? 1, 2, 3. Trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante do texto, Senhor, que vai ser o tema da lição de hoje. Pedimos ao Senhor que nos conduza conforme a tua vontade e o teu querer, e que venhamos sair daqui edificados e abastecidos pela tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Humildemente a fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, queridos, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode ser a todos. Bênção. O dízimo não é uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Discípulo e o dízimo. Acompanhe aqui comigo na introdução. Na lição de hoje, nós vamos abordar um tema pouco estudado em nossas igrejas, que é justamente o dízimo, né? Pois, mesmo sendo algo tão importante para o crescimento de uma igreja, ainda assim existem muitas dúvidas ou tabus que serão esclarecidos na lição de hoje, né? Então, assim, irmãos, a questão do dízimo, do dinheiro na igreja, né, sempre foi uma coisa difícil da gente ouvir falar, né? Sempre foi aquele bicho de 7 cabeças. Parece até que se tornou algo errado, algo considerado pecado, falar de dízimos, falar de ofertas, falar de dinheiro na igreja, né? Parece que é coisa do outro mundo quando alguém fala de dízimo, fala de dinheiro ou pede algo na igreja, né? Mas a relação entre o dízimo e a vida cotidiana nossa é bem mais estreito do que a gente imagina, né? Está bem mais próximo de nós do que nós imaginamos, né? Por exemplo, o dízimo, quando você é fiel à obra de Deus, nós iremos aprender que todas as áreas da vida, da nossa vida, são tratadas de forma positiva e também de forma negativa, né? A não observância desse mandamento, né, de dizimar e ofertar, pode acarretar consequências positivas, mas também negativas na vida do servo do Senhor, que escolheu estar servindo a Deus. Então a lição de hoje vai quebrar esse tabu, vai quebrar esses protocolos. Nós vamos ver por que devemos ser contribuintes, por que devemos abençoar a obra. Então hoje todos esses tabus, essas dúvidas, essas incertezas serão esclarecidas na noite de hoje. Tá bom, queridos? Então acompanhe aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Leia aí, Paulo. O dízimo no Antigo Testamento. Acompanhe na revista aí, irmãos. O dízimo no Antigo Testamento. Dar ou pagar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. Vamos lá, queridos, né? O que é que representava o dízimo no Antigo Testamento? A gente vai acompanhar aqui alguns exemplos, né? Dessa referência lá no Antigo Testamento. Acompanhe comigo aqui agora, no telão, por gentileza. O dízimo, olha só isso aqui é interessante, ó. O dízimo nunca se tratou de obrigação, né? E sim gratidão, né? Isso aqui eu quero que você grave sobre na sua mente, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que dizem, pastor, mas eu tenho que dar o dízimo, mas eu tenho que dar não sei o quê, como se fosse uma obrigação dizimar. Isso, na verdade, não tem obrigatoriedade nenhuma, né? Até porque o dízimo é seu
você dá se você quiser. Porém, aqueles que dizimam, né, eles dizimam com uma forma de gratidão, pois o fato de sermos fiéis a Deus mostra também a nossa gratidão às bênçãos que Ele tem nos concedido. Agora, vamos ver alguns exemplos de dízimo no Antigo Testamento. Vamos acompanhar aqui. Por exemplo, o dízimo de Abraão. Olha só, a Bíblia diz que mesmo antes de estar na lei, como uma ordenança de Deus, Abraão já era dizimista. Ele devolveu dízimo em gratidão, aqui ó, em gratidão à vitória que Deus lhe havia concedido na guerra. Anote a referência, vamos ver a referência aqui, Nova Versão Internacional, Gênesis 14, 20 está escrito: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que é que aconteceu aqui nessa história? A Bíblia diz que Abraão vai para uma guerra e o exército inimigo era bem superior ao exército que Abraão tinha. Porém, Deus dá vitória a Abraão. E o que foi que aconteceu? Em gratidão à vitória que Deus havia concedido, Abraão agora separa ali uma parte daquilo que ele havia recuperado, que ele havia conquistado na batalha, e vai fazer o quê? Dar o dízimo. Pastor, quem foi que recebeu o dízimo de Abraão? Um homem chamado Melquisedeque. O texto diz que ele era sacerdote de Deus Altíssimo, ou seja, ele servia na casa de Deus. Então, Abraão, em gratidão à vitória alcançada na guerra, deu dízimo a esse homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote, servia ao Deus Altíssimo. Então aqui a gente já começa a ver essa separação, seja de algo material, ou imaterial, para dedicar a Deus. Mas isso começou bem antes, né? Você lembra que lá ainda no Éden, né? Quando Caim e Abel vão ofertar a Deus algo, o texto diz que Abel deu o melhor que ele possuía, né? Deu as primícias do seu rebanho de ovelhas, ele deu o melhor que ele tinha, né? Então ali a gente já começa a ter a noção por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada, exatamente por isso, né? Porque para Deus não adianta dar somente o que eu quero, né? Eu preciso dar aquilo que eu tenho de melhor. Detalhe, independente do valor, né? Independente do tamanho, o importante é dar o que eu tenho de melhor. O que Abel tinha de melhor naquele momento era uma ovelha, né? Então ele deu aquilo que ele tinha de melhor. Então aprende isso aqui, irmão. Deus, ele não está atrás de grandes holocaustos, grandes sacrifícios, não. Mas Deus, ele quer aquilo que é excelente, aquilo que é de melhor. O dízimo de Jacó, vamos ver como foi isso. Olha só, no caso de Jacó, era o contrário. Se Abraão dizimou aquilo que já havia conquistado, Jacó fez uma espécie de voto a Deus por aquilo que ele ainda ia conquistar, né? Ele não tinha certeza do que viria pela frente, mas confiava na fidelidade de Deus. Olha só que coisa interessante. Deixa eu explicar aqui. Abraão dizimou a sua vitória. Não, recebi a minha vitória, recebi a minha conquista, dizimei em forma de gratidão. Só que no caso do seu filho, no caso de Jacó aqui, né, neto de Abraão, o que é que aconteceu aqui? Quando ele sai fugindo de casa, ele não tinha certeza de nada do que viria pela frente, não sabia nada do que ia acontecer. A Bíblia diz que ele sai de casa com um cajado na mão e uma botija de azeite. Então ali ele fez o voto e disse, Gênesis 28, verso 20 ao 22, Almeida Corrigido e Fiel. Olha o que está escrito em Gênesis 28. E fez Jacó um voto e disse: se Deus for comigo e me guardar desta viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Então, ou seja, aqui, irmão Alice, Jacó não sabia de nada que aconteceu na vida dele. Só que ele acreditava na fidelidade de Deus.
Então ele fez o voto: Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me vestir, se o Senhor me abençoar, né? Tudo que eu conquistar, eu te darei o dízimo. Agora, olha que coisa interessante, ó, olha a expressão que está escrito aqui: e de tudo quanto me deres. Poderia estar escrito assim: e de tudo que eu conquistar, e de tudo que eu ganhar. Mas Jacó está reconhecendo que tudo que ele possui foi dado por Deus, né? Então, ou seja, quando você dizima, você está reconhecendo que quem tem te abençoado é o próprio Deus. Uma coisa é você conseguir conquistar algo com sua própria força, com sua própria determinação. Outra coisa é isso aqui, ó, é ter humildade suficiente para reconhecer que tudo que você possui foi Deus que deu, né? Olha a expressão de Jacó: e tudo quanto me deres. E não tudo quanto eu conquistar, ou que eu ganhar, ou que eu tiver. Tudo que tu me deres, certamente te devolverei. Então, mais uma vez aqui, nós vemos que o dízimo era gratidão, mas também era uma forma de aliança que o povo fazia com Deus, né? Todas as vezes que o povo era abençoado, o povo ia lá e devolvia a melhor parte para Deus, né? Por exemplo, no caso de Ana, a Bíblia diz que Ana fez um voto, né? Ela disse: se Deus me der um filho, eu vou te dar para ti, né? Agora olha que coisa interessante: o que é que leva uma mulher estéril, que nunca teve filho, pedir um filho, e o primeiro filho que ela tem, ela devolver para Deus, né? Ela poderia dizer: Senhor, se tu me der um filho, o segundo filho te dou, o terceiro filho te dou, o quarto filho não. Mas Ana entendeu que para Deus tinha que dar um melhor, tinha que dar a primeira parte. E o que é que a Bíblia diz que aconteceu? Ana teve muito mais filhos do que ela pediu. Ela pediu um, e Deus deu 3, deu 4, deu muito mais filhos, né? Então, quando você entende, irmãos, que você tem que tirar a primeira parte para Deus, que você tem que ser fiel a Deus, é a primícia para Deus, Deus supre a tua necessidade. Ele te dá muito mais do que você pediu. Ana pediu quantos filhos? Um filho. E Deus deu quanto? 4 filhos para ela, né? Mas ela deu o menor, ela deu a primeira parte, né? Então, o que é isso? Grave isso aqui na sua mente. Dízimo não é dízimo, não é quantidade, não é obrigatoriedade. Dízimo é fidelidade e sempre a primícia para Deus, né? Porque tem muito crente hoje que não é abençoado, irmão. Porque dizima. Não dizima, irmãos. Não adianta. O crente não dizima, vai sempre viver na escassez. Agora, o crente que é fiel, dando a primeira parte, ele vai colher muito mais do que ele pede, né? Volto a enfatizar: Ana pediu um filho e Deus deu logo 4 ou 5 filhos para ela, né? Então, quando você é fiel na primeira parte, não se preocupe, porque Deus vai suprir toda a sua necessidade. E o que foi que aconteceu no final da história? O homem que saiu de casa com um cajado na mão, uma botija de azeite, voltou com 2 famílias, né? 3 famílias, né? Rico e poderoso, e voltou para cumprir o seu voto. Então, assim que Deus faz. 20 anos depois, isso aqui, ó, foi 20 anos atrás. 20 anos depois, ele volta para cumprir aquele que ele havia prometido. Então, o que você conta aqui hoje, o que você receber aqui hoje, lá na frente Deus vai te fazer comigo, né? Então, assim que funciona. Bom, agora, mais um exemplo: o dízimo de Moisés. Isso aqui é importante, ó. Nos tempos de Moisés, quando Deus estabeleceu os mandamentos e todas as outras leis, o dízimo aqui agora já se tornou uma ordenação. Era necessário trazer da primeira parte de toda a produção que o povo produzia, para assim suprir as necessidades do templo e daqueles que trabalhavam nele, né? Olha o texto de referência aí, Malaquias 3,10: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? Então, a oferta, o dízimo, servia tanto para o mantimento, a manutenção da casa de Deus, quanto suprir a necessidade daqueles que trabalhavam em prol da obra de Deus, né? E aí, no Antigo Testamento, irmãos, acontecia isso aqui, ó. No Antigo Testamento, uma das evidências de afastamento espiritual de uma pessoa era deixar de ser fiéis
nos dízimos e nas ofertas. Se você perceber no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo esfriava, a primeira coisa que o povo fazia era deixar de contribuir lá para a construção do templo, para a manutenção, para qualquer coisa que fosse, né? Todas as vezes que havia esse esfriamento espiritual, o povo deixava de abençoar a casa de Deus. E hoje é diferente, né? Todas as vezes que o crente deixa de dizimar, pronto. É um sinal claro que ele já está passando por esfriamento espiritual. Por quê, pastor, que eu falo isso? Porque hoje, para o crente, a parte mais dolorosa para o crente hoje é pegar os 10% e devolver na casa de Deus, né? Hoje, a parte mais dolorosa para muitos crentes é ser dizimista fiel, né? Se já é uma luta para ele dizimar, quando ele está quente, pegando fogo, imagina quando ele esfria, né? A primeira coisa é deixar de dizimar, né? Eu falo isso porque é verídico, né? É verídico, né? Se eu fosse pegar o relatório aqui hoje, eu falo de Edson, né? Mas se eu fosse pegar o relatório aqui hoje, pelo tamanho de membros que possui a nossa igreja e pela quantidade que são fiéis, né, que são dizimistas, eu dizia que 70%, 80% já esfriou na obra de Deus, né? Então, assim, no Antigo Testamento acontece isso aqui, ó. Quando o povo, a nação inteira, passava por um momento de decadência, a primeira coisa que acontecia era o esfriamento espiritual. Por isso que o último livro da Bíblia, né, o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, Deus, ele vai fazer ali uma espécie de desafio ao povo, né? Se vocês trazer o dízimo novamente para a minha casa, por que volta o texto aí para mim aqui? Por que Malaquias está escrevendo isso aqui? Por que Deus mandou Malaquias para fazer isso aqui? Trazer todos os dízimos? Porque o povo já estava afastado. O povo já estava frio, Zaval. E quando o povo esfriava, o povo deixava de contribuir. Então Deus agora vai falar para Malaquias, escreve aí, pede para o povo trazer os dízimos e oferta a casa do tesouro. Por quê? Se Deus está pedindo para trazer, é porque já tinha parado, né? E nos dias atuais a mesma coisa, o povo quer ser abençoado, quer ter as conquistas, mas não quer ser fiéis à obra de Deus. Infelizmente, irmãos, eu preciso declarar isso aqui, né? Se você não abrir o teu coração, não amadurecer a mente para ser fiel na obra de Deus, volto a dizer, o dízimo, diga que uma pessoa, ela dizia que ela ganha R$1 milhão, ela tem que dizimar quanto? Quantos por cento? Quantos por cento? Fala no microfone para eu ouvir. Uma pessoa que ganha R$1 milhão, quantos por cento ela dizima? 10%. E uma pessoa que ganha R$1.000, quanto ela dizima? 10%. Pronto. Não, independente do valor, o dízimo continua o mesmo. Você pode ganhar R$1 milhão, Deus não está nem preocupado. Como você pode ganhar 1.000? O que Deus quer é a sua fidelidade. Então a mente de muitos crentes ainda não amadureceu essa ideia, né? Não amadureceu essa ideia. Então assim, se você ganhar 1.000, 10.000, 50.000, Deus não quer saber a sua quantidade, Ele só quer a sua fidelidade nos 10%. Acabou. Entendeu? Você vê que o dízimo é 10%, tem mais de 3.000 anos que o dízimo é 10%. Salário aumenta, abaixa, a inflação sobe e desce, mas Deus permanece fiel. Já pensou? Se todas as vezes que o salário aumentasse, o dízimo aumentasse, vai crescer luta, viu? Se o povo não dizima um salário fixo, imagine se o dízimo. Mas não, agora olha comigo, vê se não faz sentido. O salário aumentou R$60. Foi? Aí o açúcar aumentou, o feijão aumentou, a gasolina aumentou, o seu que aumentou, mas o dízimo permanece o mesmo. Por que você não reclama com o dono do mercado que o feijão aumentou? Por que você não reclama com o dono do seu crescimento que você vai pagar um valor mais alto? Né? Mas na obra de Deus a gente tem que fazer barganha. Então assim, eu sinto muito dizer, né, com Deus não se faz barganha. Deus ele permanece fiel e Ele não muda a sua palavra, né? Então, para a gente adquirir as bênçãos do Senhor, precisamos ser fiéis, tá? E aí, agora, vamos ver mais uma referência aqui. O dízimo no Novo Testamento, né? Acompanhe comigo aqui, irmãos, o dízimo no Novo Testamento. Aí já tópico 2, né? Acompanhe a sua revista aí, procura aí, tópico 2, lê aí até o primeiro parágrafo. Acompanhe na revista, tópico 2. O dízimo no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da carta aos Hebreus estabelece uma vinculação direta
entre esta prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 10. Ora, isto quer dizer que se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios continuam também os mesmos, sem alteração, e isto inclui o dízimo. Pagar o dízimo, portanto, é dar a sequência em Cristo. Dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento, como é que é agora no telão, principalmente nos tempos de Jesus, o dízimo era seguido e cobrado severamente pelos sacerdotes. Porém, era feito de maneira equivocada, de maneira errada. Vamos dividir aqui esse tópico em duas partes e entender por que isso acontecia. Vamos ver no texto aqui, parte 1. Qual era a posição de Jesus sobre o dízimo? Como é que Jesus ele se portava ou ele se posicionava nesse aspecto? Vamos ver alguns textos aqui. Por exemplo, Mateus 5,23, olha o que está escrito. Portanto, se você estiver, aqui é na NVI, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, primeiro vá reconciliar com seu irmão e depois volte para trazer a sua oferta. Aqui é Mateus 5, verso de número quê? Mateus 5, 23, 24. Vamos ver outra referência? Mateus 23, 23, Almeida Corrigida e Fiel. Ai de vós, escribas e fariseus, são hipócritas, porque vocês diziam ao hortelão, o endro, o coentro e o comil, e desprezam o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deve, porém, fazer estas coisas, estas coisas, sem omitir aquelas. Passa aí para a gente ver a explicação. Aqui, acompanha aqui. Nesses dois textos, Jesus ele estabelece alguns princípios sobre os dízimos que devemos observar. Por exemplo, dar o dízimo por obrigação ou com mágoa de alguém, ou também para se aparecer, são atitudes que Jesus reprovou. E quem adota essas práticas jamais receberá as bênçãos de Deus. Precisamos nos atentar a esses detalhes que muitas vezes nos impedem de receber as bênçãos do Senhor. Então isso aqui, irmãos, é de suma importância, né? O crente deixa de ser abençoado porque o crente é preguiçoso para a área do estudo da palavra, né? Eu creio aqui que poucas pessoas aqui, volta aí, que poucas pessoas se atentavam nisso aqui, Aí pega o dízimo, aí bota de qualquer jeito, aí dizima de qualquer jeito, né? Não estuda a vida, não aprende sobre a palavra e se quer. Por que eu não sou abençoado? Porque tem princípio. Você precisa aprender que com Deus existe um princípio. E Jesus estabeleceu dois princípios, claro, né? Por exemplo, em Mateus 5, Jesus disse, não adianta trazer oferta, né? Com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de gratidão. Não, essa oferta aí, Deus ele não recebe. E quantos de nós aqui, irmão, quantos de nós aqui dá valor para ele? Fala a verdade aqui. Quantos de nós imagina que dizimar a oferta dessa forma vai causar impacto negativo, né? Quantos de nós aqui já dizimou de qualquer forma? Com mágoa, com ira, com raiva, simplesmente pessoal, eu dizimei, e é suficiente, não é. Se a gente não seguir princípio, a gente não será abençoado, né? E no segundo caso, Jesus disse que não adianta nada, né? Ser dizimista, mas ser uma pessoa justa, né? Ser dizimista e ser uma pessoa que não tem misericórdia, que não ajuda os outros, né? Eu sou dizimista, mas não ajuda ninguém. Esse tipo de dízimo, esse tipo de oferta, Cristo ele não recebe, irmãos. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, vamos estabelecer os princípios, vamos estudar a palavra, vamos aprender. A própria Bíblia diz: o meu povo perece por falta de entendimento, porque faltou conhecimento. Então a gente acha que para Deus tem que ser de qualquer jeito e Deus é obrigado a aceitar. Não, irmãos. Deus
Deus estabeleceu o princípio, entendeu? Então nós precisamos estar dentro dos princípios para sermos abençoados. Então você está aprendendo hoje aqui o segredo de ser abençoado, né? O segredo que eu disse é receber independente da quantidade. Já falei, volto a enfatizar: dízimo não é quantidade, dízimo é fidelidade, é guardar os princípios, é fazer da maneira estabelecida por Deus, tá? Passa aí. Então, os dois princípios é esse aqui, ó. Cadê? O primeiro, não devemos dar por obrigação, com mágoa no coração ou para chamar a atenção. São práticas que Cristo, ele reprova, né? Então, no caso dos fariseus, Cristo reprovou essa atitude. Vamos ver mais um tópico aqui. Segunda parte, Paulo e os dízimos nas igrejas, né? E aí, Jesus falou de dízimo e na igreja. Como é que funciona a igreja, pastor? Paulo também estabeleceu. Vamos lá. A posição do apóstolo Paulo foi bem direta. As contribuições deveriam ser feitas sempre aos domingos, conforme o ganho ou a prosperidade de cada membro. Ele também estabeleceu dois princípios muito importantes, que são os pilares para se obter a prosperidade de forma correta. Vamos ver qual foi os pilares que Paulo apresentou. Vamos ver segundo aos Coríntios, capítulo 9, 6 e 7, Almeida Corrigida e Fiel. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo princípio. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Passa aí para mim ver o que está escrito aí. O que é que isso significa, pastor? Significa que Deus rejeita aqueles que contribuem por mera obrigação. É o que ele falou. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por necessidade ou não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ah, pastor, eu tenho medo de dizimar, porque se eu dizimar vai voltar. Então nem traga seu dízimo para cá, em nome de Jesus, viu? É quebra de princípio. Pastor, eu ofertei, mas eu não sei o que, pastor. Não faço não, traga não, porque a Bíblia diz, volta aí, então. A Bíblia diz aqui, ó. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou com necessidade. Se for para trazer o dízimo com tristeza, quando ele faltar, deixa aí mesmo. Não traz não, tá bom? Agora passa aqui. Então o primeiro princípio é esse. Não pode ser com tristeza ou com necessidade. E o segundo princípio, a medida que você semeia, será a medida que você irá colher. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia abundância, colherá abundância. Quem foi que disse aqui? É eu? Foi eu que disse aqui? Mostra aí o versículo que está dizendo isso aqui. Mostra, volta aí o versículo, volta para cima. Olha o que Paulo diz, segundo aos Coríntios. Digo que o que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Ou seja, a sua colheita é mediante o que você planta. Se você planta pouco, não tem como você colher muito, né? Então, assim, há dois princípios que a igreja precisa aprender também, né? Entendeu? Quanto mais você abençoa, mais você recebe. Isso aqui é lei da semeadura, isso aqui é Bíblia, isso aqui está escrito, né? Então, são dois princípios que Paulo estabeleceu para a gente ser bem sucedido, para a gente ser bem abençoado, né? A gente tem muita dificuldade das pessoas dizimar valor fixo, por exemplo, é assim, ó, o salário mínimo hoje é R$ 1.626, né? Podendo haver variação a depender da empresa que você trabalha, né? A contribuição pode ser maior ou menor. Essa empresa desconta almoço, refeição, essas coisas, o desconto vai ser maior, né? Mas o salário base hoje na carteira é R$ 1.626, né? Pronto. Então, se eu sei que eu ganho 1.626, né? Aí tem pessoas que não, eu ganho um salário, eu vou destinar R$100, né? Eu vou destinar R$50, né? Assim, não sei se por falta de sabedoria, não sei por falta de maturidade, né? Mas não é a forma correta, né? Qual é o 10% do salário hoje? R$160, né? Então, quando você estabelece um valor fixo, você poderia ser
ou para mais ou para menos. Mas eu volto a dizer, o dízimo não é um valor que você acha que é. O dízimo, a palavra dízimo, a própria palavra dízimo significa 10%. Então, todas as vezes que você for abençoar, você tem que comprar. É 10%. Eu volto a dizer, ganhe R$500, Deus não quer nada mais não. Deus só quer a sua fidelidade. Então aprenda isso aqui. Né? Aprenda a ser fiel a Deus naquilo que Ele requer de você. Né? E só depois é que você vai poder fazer prova do Senhor. Tá bom? Vamos passar aqui para a gente ver o tópico de número 3. Tópico 3. Acompanhe aí, irmãos, na revista aí o tópico número 3. Se todos os crentes pagassem o dízimo, não haveria necessidade de a igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de sua tarefa. O que ocorre é exatamente o oposto. É pequeno o percentual dos que se dispõem a cumprir este mandamento, talvez por falta de ensino e de ter visão correta do que significa o dízimo. Olha que coisa interessante aqui agora. Presta atenção aqui. Podem aqui. As bênçãos que acompanham o dizimista. Vamos lá. Quando os membros da igreja, eles entendem a visão da igreja, eles são dizimistas, toda a igreja é abençoada. Por exemplo, a missão que está com uma interessante. Se todos fôssemos fiéis, não precisaríamos de tantas campanhas para arrecadação de dinheiro, como rifa e sorteio. Se todo mundo que estivesse na igreja, independente de valor, pastor, eu ganho pensão, eu ganho mesado de R$20, eu vou te dar R$2, entendeu? Se toda a igreja fosse fiel, a gente não precisaria estar fazendo não. Cadê? Rifa, sorteio, aquela coisa toda. Aí tem uns ainda. Eu vou também falar que além de não abençoar, além de não dizimar, além de não comprar no vender, critica assim que está na igreja. Diz, pastor, não. Pastor, não compra. Não compra, não vende, não é dizimista, critica. Por que isso acontece, pastor? Infelizmente, quando os membros não seguem a visão da Bíblia, a igreja se torna refém do secularismo. Eu sou contra isso, eu acho que é errado. Pronto, mas não dizia. Mas não, pastor, eu não quero comprar rico, quando eu vou comprar rico, eu vou abençoar aquilo. Então, se a igreja estivesse na visão bíblica, a gente não estava refém do secularismo. Por quê? Porque Deus faz multiplicar no pouco. Não precisaria estar todo mundo dizimando R$1.000, No pouco, Deus fazia multiplicar, isso eu tenho certeza. O mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, será que Ele não ia multiplicar a nossa fidelidade? Ia. Mas o problema é que sempre vai ter coisa oposta. O povo não abençoa e é contra o que a gente faz. Então, assim, nós precisamos ter uma mente madura. Eu volto a dizer, independente do valor, independente se as pessoas dizem ou não, eu tenho certeza que Deus vai sustentar a sua igreja. Deus vai levantar recursos da onde for para abençoar a sua obra. Mas o que acontece é que muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Quer ver? Ageu 2. Abre aqui rapidamente. Ageu 2. Abra a sua Bíblia aí. Ageu 2. Ageu 2. Deixa eu procurar aqui. Rapidamente aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ageu 2. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Isso. Isso. Dizimar um saco de caralho. Olha só, assim. Aqui, ó. Passa aqui. Vamos ler aqui. Vê se você consegue acompanhar aí. Relacionado somente é o que? Qual é a tradução? Olha o que está escrito aí, irmão. Ageu, capítulo de número 1. Leia a partir do verso 9. Olha o que está escrito aqui, ó. Cadê? Eu tenho uma tradução Almeida aí, que é mais. Me dá uma tradução Almeida aí, uma tradução Almeida aí.
Nessa época. Não, é só professor. Ouça aqui o que está escrito, ó. Olha só. Versículo 13, irmãos. Por este motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitardes em casas com luxo, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguem matar a sua própria sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositar numa bolsa furada. Olha aí, irmãos. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 9 em diante. Esse versículo aqui, que é um versículo na vida de muitas pessoas. Trabalha, mas todo mês se mete a mão, cada dia sabe o que foi. Né? É isso aqui, ó. O povo deixou de abençoar a obra de Deus, trabalhava, semeava, mas a colheita não vinha, né? Por causa disso aqui, ó, quebrou os princípios. Então, quando você quebra o princípio, você pode fazer o que quiser na sua vida, você não consegue ser abençoado. Então, isso aqui é princípio que está na Bíblia. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 9. Eles estavam dizendo: por que vocês plantam tanto e colhem pouco? E aquele que trabalha para colocar uma bolsa furada, né? Exatamente para isso, porque quebrou os princípios. Quem quebra o princípio, raramente, então dificilmente vai ser abençoado. Então essa aula aqui é para abrir a sua mente. Eu quero ver cristãos prósperos, eu quero ver cristãos abençoados, eu quero ver pessoas bem estabelecidas. Mas infelizmente, você pode ter um diploma, você pode ter um curso na mão, você pode ter até conhecido aonde for, mas se você é crente, não é dizimista, não guarda princípio, você não chega a lugar nenhum. Então precisa ser fiel na obra de Deus. Tá? Vamos acompanhar aqui. E aí, vamos ver mais alguma coisa aqui. As bênçãos, agora nós vamos ver a bênção para quem é dizimista, né? Para quem levanta o dia, né? São inúmeras e em todas as áreas da vida, né? As bênçãos na vida de quem é fiel no dia das ofertas. Vamos ver algumas bênçãos, né? Por exemplo, não faltará o alimento. A gente pode até passar por dificuldade, mas Deus não deixa faltar alimento na vida de quem é fiel. Deuteronômio 8, verso 7 e 8 diz: porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra de ribeiros e água de fonte mananciais. Olha só, terra em que comerá o pão sem escassez e nada te faltará nela. Olha uma bênção para quem é fiel à obra de Deus, né? Não vai passar por escassez de alimento. Segunda bênção para quem é fiel: Deus dará saúde e força. Olha o que está escrito em Deuteronômio 8:18: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza e para confirmar sua aliança que Ele fez dos teus pais. Então Deus dá saúde, irmãos. Quem é fiel não vai gastar dinheiro com remédio, né? Pastor, ficar doente, vai, uma dor de cabeça, né? Um mal-estar, isso aqui é comum, irmãos, né? Agora, o que não é comum é você gastar todo o seu dinheiro com remédio, né? Quem é fiel à obra de Deus, né? Deus dá saúde, Deus dá vigor, Deus guarda, né? Pensa na área financeira. Vamos ver Gênesis 6:12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por que abençoava? O Senhor abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso, né? Então quem é fiel à obra de Deus, Deus faz prosperar na vida financeira, né? Deus faz prosperar em todas as áreas. Deus dá força, Deus dá saúde, Deus sustenta, Deus protege, Deus livra de todo mal, né? Vamos ver aqui a próxima: recebe a proteção de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo 34: 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor teu Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações diante de ti, alargarei o teu território e ninguém cobiçará a tua terra quando subires para apresentar 3 vezes diante do Senhor. Então quem é fiel
diante de Deus. Deus guarda a casa, Deus guarda a família, Deus guarda todos os seus bens, né? É raro, irmão, você ver um crente ser assaltado, né? É raro você ver um crente passar por perder algo, né? Acontece, pessoal, com estresse. Todos nós não somos escapos disso, né? Já me roubaram uma bicicleta uma vez, né? E aí eu paguei, mas Deus não rouba, né? Hoje Deus me deu um transporte, me deu um carro, me deu uma moto, entendeu? Então assim, não é que não vai acontecer, mas Deus ele sempre nos guarda. Jó perdeu tudo, mas a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro a Jó, né? Então, Deus nos guarda, Deus nos protege, nosso ir, nosso voltar. Então, essas são apenas algumas das inúmeras bênçãos que os fiéis recebem da parte de Deus, né? E a conclusão, essa conclusão, hoje aprendemos sobre a importância de ser um dizimista fiel na obra de Deus. Além de ser abençoado por Ele, ainda podemos contribuir para o crescimento e a propagação da palavra de Deus. Então, que a partir de hoje, em nome de Jesus, você que é um dizimista, passe a ser semeador na obra de Deus, sabendo que tudo que plantamos, certamente nós iremos colher. Então hoje, irmãos, nós tivemos diversos motivos para ser e para continuar sendo fiéis à obra de Deus, né? Se você não acredita em mim, acredita pelo menos no que está escrito na palavra de Deus, né? As bênçãos são inúmeras. Abraão foi dizimista, agradecendo a Deus pela vitória. Jacó foi dizimista, acreditando que Deus seria fiel, e Deus honrou muito, né? Moisés, o povo do deserto, ele foi fiel a Deus, né? E todas as vezes que o povo esfriava, o povo deixava de abençoar. Isso é um sinal claro, irmão. A pessoa que deixa de abençoar a obra de Deus, automaticamente está também afastado de Deus, né? A gente viu aqui a posição de Jesus sobre o dízimo, né? Jesus confrontou as pessoas que dizimavam, na verdade, ensinou as pessoas a dizimar de maneira correta. Não adianta nada dar grandes quantias, mas com ira, com contenda, com ódio no coração. Não adianta nada inúmeras quantias, né, para poder se aparecer. Hoje a gente muito vê na internet, né, nas redes sociais, são pessoas que botam câmera escondida e filmam elas próprias dando dinheiro. Aquilo ali não recebe nada, irmão. Aquilo ali é só fachada, irmão. Aquilo ali é só querer aparecer. Entendeu? Ele disse: aquilo que a tua mão esquerda saber, a tua mão direita não precisa saber, né? Se diz, quando deres a tua esmola, dê no secreto, porque teu pai que vem secreto, ele te recompensará. Então aquilo ali que está na internet é fachada. Quem quer ajudar não precisa se mostrar em rede social, né? Então a gente vê muito isso, a pessoa vai lá, bota a câmera, ou bota alguém para filmar, dando dinheiro. Para que isso, não? Para que chamar essa pessoa? Que galardão nós iremos ter, né? Então abençoe no secreto, porque o teu pai que tem secreto vai te recompensar. Nós vimos também aqui as bênçãos do cristão dizimista na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, né? Deus, ele vela pelo seu povo, né? Não faltará o alimento cotidiano. Então, diversos motivos você tem hoje para continuar abençoando a obra de Deus. E quando você abençoa a obra de Deus, você recebe as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar nessa noite e agradecer a Deus por esse rico ensino, por esse rico conhecimento. Espero agora que o relatório desse mês venha a faltar linhas para a gente anotar as bênçãos que você vai receber da parte de Deus. Tivemos campanha aí, irmãos, ó, a campanha Portas Abertas. Pastor, por que faz uma campanha e nem todo mundo recebe? Porque nem todo mundo tem uma visão. O povo quer vir a mim, mas nada ao vosso reino, né? Como dizem por aí, né? O povo quer receber, mas não quer abençoar, né? Atos 20, verso 14, está escrito: melhor coisa é dar do que receber. Então, quando você abençoa, Deus, ele te traz de volta. Então, queridos, escolha ser fiel à obra de Deus. Aquilo que você planta aqui, você vai colher lá na frente. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Pai. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento especial. Aprendemos hoje, meu Pai, princípios importantes na hora de ser um abençoador, na hora de dizimar. Nos faz entender, meu Pai, que quando guardamos os princípios,
também somos abençoados. Abençoa teus filhos, Pai, em todas as áreas de sua vida, e que venhamos continuar sendo fiéis à tua obra, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bênção apostólica do grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Encerrado para a glória do nosso Deus.